Bom dia, turma. A gente vai dar início às nossas videoaulas aqui por uma retomada da Antiguidade Oriental, para que a partir daí a gente possa seguir nosso conteúdo normalmente. A gente já começou a ver em sala, mas alguns pontos ficaram a serem reforçados ainda, ficaram pendentes. Então, o primeiro ponto é a gente aprender a diferenciar o que é Antiguidade Oriental do que é Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental, ela corresponde à formação das primeiras sociedades nas margens dos rios, principalmente no continente africano e no Oriente Médio. Então, são aquelas primeiras civilizações que vão se organizar de forma burocrática, dependendo do curso dos rios, que corresponde ao que a gente chama de Antiguidade Oriental. Enquanto que a Antiguidade Clássica, ela vai ser caracterizada por civilizações que já vão ter uma maior participação popular. Então, na Antiguidade Oriental, a gente tem o Estado de forma muito forte presente na vida da população. É o Estado que define a produção, é o Estado que define a divisão dos bens dessa sociedade, é o Estado que define o papel que cada um vai exercer. Já na Antiguidade Clássica, a gente tem duas grandes civilizações, que são a grega e a romana, e que vão contar com maior participação popular. Então, o povo interage, o povo opina, o povo não só aceita o que o Estado impõe. Então, para começar, a gente tem que aprender a diferenciar esses dois momentos históricos, esses dois níveis de evolução de pensamento, certo? Dando continuidade, a Antiguidade Clássica, ela se desenvolve nessa faixa de terra que é chamada de Crescente Fértil, que é considerado o berço das primeiras civilizações. É uma faixa que pega do atual Iraque até o Egito. Ela é marcada pela presença de grandes rios, como o Rio Nilo, que vocês podem ver aí próximo ao norte africano, final do norte africano ali, e também os rios Tigre e Eufrates, que estão localizados na Mesopotâmia. É bastante caracterizado pela fertilidade das suas terras, por isso o nome Crescente Fértil, do formato de lua crescente e de terras férteis. A gente vai ter duas grandes civilizações, duas grandes sociedades se formando nessa faixa que a gente acabou de definir, que são o Egito e a Mesopotâmia. O Egito e a Mesopotâmia têm alguns traços em comum, como, por exemplo, são caracterizados por serem impérios teocráticos de regadio. Então, isso quer dizer que o líder, ele era um deus ou um representante dele na terra. No Egito, essa noção ela vai alcançar uma grande amplitude, porque vocês percebem que o faraó egípcio ele é tido como um deus. E aí, se vocês observarem naquele tour pelo Egito que foi postado no grupo, vocês vão ver como que as pessoas elas davam uma ênfase à vida, à importância desse faraó nas pinturas, nas próprias pirâmides, que eram câmaras mortuárias construídas para abrigar o corpo desses faraós. Então, essa ideia de ser um deus na terra, ela é muito mais forte no Egito ainda do que na Mesopotâmia. E assim, são sociedades que aproveitam o regime de cheias dos rios. São sociedades fluviais, dependem no transporte, no comércio dos rios e aproveitam o regime de cheias. Então, quando o rio determina a vida da população, o momento de plantar, o momento de colher. E assim, eles desenvolvem o que ficou conhecido na história como modo de produção asiático, que é uma coisa bem simples de entender. O modo de produção é o tipo de produção de riquezas que a sociedade ele assume. Por exemplo, hoje todo mundo sabe que nós vivemos no capitalismo. Um outro modo econômico, social, modo de vida, o outro modo econômico é o socialismo, que rivaliza no século XX com o capitalismo na posição de hegemonia mundial, e o capitalismo acaba levando a melhor. Só que antes desses dois modos de produção existirem, a gente tem como primórdio das civilizações o modo de produção asiática, que consistia no seguinte: as terras pertenciam ao Estado. A população cabia a função de trabalhar nessas terras
no caso com obras públicas ou no plantio, na colheita, e eles eram servos, eles trabalhavam no modo de servidão coletiva, eles não eram escravos. A população devia dias de trabalho ao Estado, que era o dono das terras. Então, como o Estado era dono das terras, os recursos agrícolas também eram divididos pelo Estado. Então, o Estado dividia quanto cada um recebia pela produção. Algumas terras às vezes eram cedidas para que as famílias cultivassem, mas sabendo que elas não tinham propriedade sobre elas, eles não podiam vender, eles não podiam, no caso, usufruir da posse da terra. A posse é do Estado, mas o uso podia ser feito pela população, sendo que o próprio Estado dividia os recursos, o que era produzido era organizado pelo Estado, sendo que além disso os servos, no caso os camponeses, também tinham que pagar impostos que podiam ser em dias de trabalho, podiam ser uma parte da colheita que era destinada a seu consumo, e também serviço militar, né? Então, basicamente, esse é o modo de produção asiático. Essas sociedades, elas são consideradas sociedades hidráulicas, o que elas, mais uma vez reforçando, dependiam do regime dos rios, então elas aguardavam, o regadio é o que? O enchimento desse rio e a vazante desse rio, o período que ele enchia e o período que ele secava, para que ele pudesse usufruir do humus que fertilizava a terra. Então, quando o rio enchia, levava restos de animais, de vegetais, fertilizava a terra e essa terra depois ficava propícia ao plantio e à colheita. O Estado ele era teocrático. O que é teocrático? Cracia vem de poder e teo vem de Deus. Então, esse Estado ele tinha uma representação muito grande na vida das pessoas, porque eles acreditavam que o líder do Estado era um Deus encarnado, e por isso ele era déspota, ele era um tirano, ele não precisava prestar contas a ninguém, porque afinal você está tratando de um Deus e não de uma pessoa comum. E a burocracia, ela vai surgir no contexto de tentar organizar a vida da população, então organizar os dias de trabalho, organizar quem iria trabalhar, quanto iria se receber, ao contrário do que a gente imagina hoje, porque hoje a gente tem por burocracia algo que é moroso, algo que atrapalha a vida das pessoas, só que a burocracia ela surge na necessidade de organização do Estado, apesar de hoje assumir um outro sentido essa palavra, né? E assim, essas primeiras sociedades que se formaram, elas precisavam encontrar formas de burocracia para organizar justamente o acesso à terra, a produção. Então, para que eles não vivessem na barbárie, a burocracia ela foi extremamente essencial. Com relação à economia, reforçamos que a propriedade da terra ela era do Estado e as pessoas trabalhavam em modo de servidão coletiva. A maior parte da população que se encontrava na condição de serva. E a gente tem nessas sociedades, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, um número muito reduzido de escravos. Esses escravos, eles eram bem diferentes do que se concebe por escravidão no Brasil. Quando nós pensamos em escravidão no Brasil, nós pensamos em uma escravidão associada à cor da pele. E isso foi um fenômeno caracterizado da América no século XVI. A escravidão na antiguidade, em todas as sociedades que a gente vai tratar, ela era uma questão ligada à derrota em guerras. Então havia disputa por terras, aqueles que eram vencidos eram feitos de escravos, independente da cor da sua pele, até porque a gente sabe que o povo egípcio é um povo negro. Então a gente está tratando de escravidão que não está ligada à cor da pele. Essa sociedade ela era estamental, era uma sociedade que não tinha mobilidade social, que definia o caráter de cada um, era a condição de nascimento. Então, sua família definia o que você seria durante toda a sua vida. Se você nascia na nobreza, você seria nobre toda a vida. Se você nascia entre os servos camponeses, você seria servo camponês. Felá, que é o termo que
o camponês recebe no Egito Antigo, por exemplo, durante toda a vida. Com relação à religião, eles eram politeístas, antroposomórficos. O que é que isso quer dizer? Eles adoravam politeísmo. Poli vem de vários e teísmo, Deus. Então, eles adoravam a vários deuses e que tinham formas que misturavam formas humanas e de animais. Então, basta pensar na figura do chacal, que vocês podem pesquisar depois, que vocês vão ver essa imagem mesclada entre homem e animal, e que na crença egípcia principalmente era um deus, associado a um deus. E também a gente tem no Egito especificamente a crença de vida após a morte, só que é um pouco diferente do que se difunde hoje de crença de vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a pessoa continuaria a viver, mas ela precisaria do seu corpo, ela precisaria de tudo que usou em vida na outra vida. Então, você ter essa vida era algo passageiro, então eles esperavam recompensas futuras. O coração da pessoa tinha que ser leve como uma pena para que ela conseguisse boas recompensas, mas tem um custo nisso tudo. Para que a pessoa sobrevivesse na outra vida, era necessário que o corpo estivesse bem conservado, e isso não era algo barato. Então, para que isso acontecesse, era necessário passar pelo processo de mumificação, que era um processo que durava 40 dias. O corpo do morto ele era preparado por ervas medicinais, era ressecado, era retirado os líquidos, os órgãos eram retirados por uma abertura na parte inferior das costas e guardados numa caixa mortuária à parte, enquanto que o corpo do morto iria secar e ficar preservado para que ele usasse na outra vida, bem como tudo que ele usou, e como dinheiro, roupas, frutas, alimentos eram levados às pirâmides, que tinham no Egito a função exclusiva de serem câmaras mortuárias. Inclusive isso era levado muito a sério, porque eles acreditavam que as pessoas que não tinham acesso ao que precisavam, elas se perdiam, elas ficavam vagando. Então, isso era um risco muito grande, e por isso que as pirâmides, eles tinham várias inscrições para guiar esse morto no retorno para o corpo, para que ele não se perdesse. Só que, como iam várias riquezas, às vezes até pessoas queridas eram colocadas, até vivas, como no caso do Tutankhamon, foi colocada a ama de leite dele junto com todos os objetos que para ele eram de valor. Então, como isso levava muitas vezes coisas muito preciosas, os saqueadores de tumba eram comuns, só que ao mesmo tempo eram punidos com todo rigor. Então, as piores penas eram, no caso, ministradas a essas pessoas que saqueavam tumbas. E os construtores, os arquitetos, tinham que ser pessoas de extrema confiança. Se parasse qualquer desconfiança sobre eles, eles poderiam ser punidos até mesmo com a morte. Um detalhe importante é que na Mesopotâmia não havia a crença de vida após a morte, ao contrário do Egito. Bom, e essa Mesopotâmia, que tem um nome que descreve a região geográfica, literalmente terra entre rios, que seriam os rios Tigre e Eufrates, ela corresponde hoje ao Iraque. E a Mesopotâmia, ao contrário do Egito, não é um povo só, mas vários povos que se sucederam, que disputaram uma região específica. E eles se organizaram em cidades-estado. O que é que quer dizer cidade-estado? São cidades que têm a legislatura independente uma da outra, mas que estavam ali incorporadas na mesma região. Esse quadro resumo traz alguns desses povos e características importantes desses povos, como por exemplo os sumérios foram responsáveis pela construção dos zigurates, que são espécies de pirâmides, só que achatadas, e como eles não tinham as crenças de vida após a morte, esses zigurates tinham a função de guardar os armamentos e alimentos, de armazenar com mais segurança.
E além disso, os sumérios são responsáveis pela invenção da escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme, ela era uma escrita facilitada, diferente da do Egito, que era muito rebuscada. Inclusive, o Egito tinha uma classe que era direcionada só para fazer a escrita, que eram os escribas. Eles eram especialistas, eles eram intelectuais que escreviam a história do Egito e que escreviam tudo relacionado à burocracia. Então eles tinham um poder, uma influência social muito grande. E já a escrita cuneiforme não, ela tinha uma função de facilitar o comércio, principalmente porque o povo da Mesopotâmia, ele realizava o comércio com diversos outros povos. Então a escrita cuneiforme tinha que ser acessível, tinha que ser fácil, de fácil compreensão. Nós temos os acádios, que teve como grande líder Sargão I, e ele foi responsável pela unificação das cidades-estados sob uma mesma liderança. Então eles, no caso, dominaram as cidades-estados que antes pertenciam aos sumérios e se tornaram senhores daquela região. Logo após a dominação dos acádios, a gente vai ter a sucessão dos amoritas. Os amoritas, eles derrotam os acádios e fundam, através da Babilônia, um grande império. E a gente tem Hammurabi como grande líder que cria o Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis escrito da história. Então, o Código de Hammurabi, ele era um código que tentava punir os crimes, principalmente os crimes bárbaros que aconteciam. Então, como era um período em que a noção de bem e mal ela era bem diferente da que a gente possui hoje, era necessário mostrar que algumas condutas elas não eram socialmente aceitas. Então, é um código de lei muito violento, é um código de lei bem primitivo, que diz olho por olho e dente por dente. Então, se você me fere de uma forma, eu tenho que te ferir da mesma forma para me sentir compensado. Então, é um tipo de conduta muito primitiva que, infelizmente, a gente hoje ainda vê muito na sociedade, pessoas achando que o Código de Hammurabi ainda é o caminho. Só que hoje a gente percebe que quanto mais violência se aplica, com mais violência a sociedade responde também, como foi o caso lá. Então, só para vocês terem noção, pelo Código de Hammurabi, se um pedreiro constrói uma casa e essa casa ela desaba e mata o dono da casa, ou o filho do dono, vamos botar o filho do dono, era direito do dono da casa matar o filho do pedreiro, para que fosse causado um dano tão forte quanto o que havia sido causado na pessoa. Então é um código de conduta muito cruel, e tão cruel que levou aos assírios usarem de uma violência extrema para dominar os amoritas. Então, os assírios que os sucederam, para dominar essa população, ela usou bastante violência. Praticamente não preservou escravos da sociedade amorita, porque praticamente eliminou todos eles. Então, esse código violento vai gerar uma violência muito grande que o povo amorita acabou sofrendo por conta de ser dominado por um outro povo. E o povo assírio, ele ficou conhecido pela sua violência, mas também ficou conhecido por possuir a maior biblioteca até Alexandria da Antiguidade, que foi Nínive. Então seria aí a segunda maior biblioteca da história da Antiguidade. Nós temos também os caldeus, que sucederam os assírios, e eles foram responsáveis por conquistas territoriais, pelo segundo Império Babilônico e também pela construção dos Jardins Suspensos. Eu gosto de usar como exemplo para os Jardins Suspensos a praça da nossa cidade, que tem umas estruturas que as plantas ficam sobre elas, e é essa a visão dos Jardins Suspensos que a Babilônia tinha, só que eram quilômetros e quilômetros de plantas que eram suspensas por estruturas semelhantes, e era considerada uma das maravilhas da humanidade na antiguidade. Passei rápido demais. Bom, com relação à economia, tanto o Egito quanto a Mesopotâmia, a principal produção era agrícola, mas na Mesopotâmia especificamente o comércio e o artesanato eles eram desenvolvidos. Na Mesopotâmia também
praticava-se um modo de servidão coletiva, com o modo de produção asiático na economia, e a propriedade das terras era do Estado, que teoricamente pertenciam, logicamente, aos deuses. Os intermediários entre os deuses e os homens eram os sacerdotes, os políticos, o imperador, que faziam essa ponte, essa ligação entre a humanidade e os deuses. A religião também era politeísta, sendo que esses deuses vinham de fenômenos naturais e eles não acreditavam na vida após a morte. Faziam todas as cerimônias pensando em recompensas terrenas. Bom, houveram bastante avanços na matemática, houveram bastante avanços do ponto de vista da astronomia na Mesopotâmia. Então eram povos que observavam muito a Lua, os astros, os planetas, e por isso eles conseguiram grandes feitos com relação à astronomia e à matemática. E eu diria que as maiores contribuições desses povos, que é o que a gente sempre deve avaliar, são a invenção da escrita cuneiforme e o primeiro código de leis escrito da história, que nos deu a ideia de isonomia, de buscar a isonomia através das leis, né? Isonomia é igualdade, para quem não sabe. Bom, o rio Nilo, voltando lá no Egito, era um rio muito importante para a vida dessa população. Então, a vida da população egípcia, ela vai ser guiada, ela vai ser, no caso, movida pelo rio Nilo. E, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o Egito era uma região que era diferenciada da Mesopotâmia. Como vocês acabaram de ver, a Mesopotâmia ela foi caracterizada por uma sucessão de diversos povos, enquanto que o Egito estava isolado. Então o Egito tinha defesas naturais, que eram desertos, mares, né, que é o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que fizeram com que esse povo sofresse poucas invasões, o que acabou dando uma vida, uma longevidade muito maior a essa população, e ao mesmo tempo fez com que fosse uma população isolada culturalmente. Então eles criaram uma cultura muito própria, muito característica deles. E aí eu volto a dizer a vocês a importância de que vocês façam aquele tour pelo Egito que eu enviei aqui no grupo. Quem não viu ainda, por favor, procura no grupo do Facebook um tour pelo Egito que vocês vão ver em 3D os templos, museus, que vocês vão perceber como que é muito própria a cultura egípcia. O Egito é uma das primeiras formações sociais da história. E como é que eles se formaram? Primeiro, eles se agruparam em comunidades primitivas, que eram gens. Esses gens, eles elegeram líderes, que eram os nomarcas, e esses nomarcas, eles, no caso, se organizavam para deliberar sobre algo, para se unir em tempos de crise. E a união desses nomos, desses nomarcas, gerou a aglutinação, a reunião de reinos que eram o Alto e o Baixo Egito. Então, esses reinos, eles foram, no caso, unificados por Menés, que pode aparecer em algumas traduções com o nome também de José. Então, há traduções nós mesmos, vai depender se a fonte veio do grego ou do romano. E, então, ele vai vir como Menés ou José, o primeiro faraó, que teria unificado o Alto e o Baixo Egito. A definição geográfica, ela acontece pela divisão das cataratas do rio. Então, é uma divisão geográfica no rio Nilo que caracteriza o que é o Alto e o Baixo Egito. E aí, gente, a gente tem a história egípcia organizada em Antigo Império, Médio Império e Novo Império, com algumas características muito próprias. Por exemplo, no Antigo Império as capitais eram Tinis e Mênfis. Foram essas duas cidades. É o período em que houveram a construção das grandes pirâmides, aquelas pirâmides que a gente costuma observar, elas foram construídas no Antigo Império e também foram realizadas as primeiras obras de irrigação. É um período em que o Estado ele se organiza de forma burocrática e que os altos funcionários assumem o controle administrativo, como, por exemplo, os escribas, eu já falei a vocês que tiveram grande importância. No final desse período, houveram várias revoltas em função da alta de impostos e do trabalho excessivo que era cobrado pelos faraós para a população. No Médio Império,
a gente vai ter a transferência da capital egípcia para Tebas. E vai ser um período em que o poder do faraó, que era muito grande no Antigo Império, é o período em que o faraó vai ter mais poder, é o Antigo Império, ele vai ser colocado em xeque, ele vai ser questionado pelos nomarcas. Então, aqueles líderes dos nomos que a gente viu lá no slide anterior, eles vão começar a questionar o poder desses faraós. Então, o Médio Império vai ser um período de enfraquecimento do poder do faraó. E também no Médio Império vai acontecer a entrada dos hebreus no Egito. Então, os hebreus, eles entraram no Egito na condição de invasores, eles tentaram chegar lá, dominar a região e acabaram sendo aprisionados, feitos de prisioneiros durante 400 anos lá no Egito. Esse período ele tem fim com a invasão dos Hicsos, que introduziram o uso do cavalo no Egito e que também já conheciam a metalurgia, o cobre, e os egípcios eles ainda não conheciam. Então, enquanto os Hicsos já estavam na idade dos metais, os egípcios ainda não estavam, que é aquilo que eu falei a vocês. A história ela é cheia de idas e vindas, não é uma linha reta. Então, você está aí já na história, porque eles sabem escrever, já utilizam a escrita, mas daqueles períodos que a gente classifica como pré-história, não tinha sido alcançado ainda, que era o uso de metais pelos egípcios. Bom, o Novo Império, que se inicia quando termina a invasão Hicsa lá no Egito, quando eles recuperam o poder, ele vai se caracterizar por ter também a capital em Tebas e vai se caracterizar pela xenofobia e pelo militarismo. Que é isso? Eles tinham horror a estrangeiros, eles não queriam estrangeiros porque representavam a perca de poder para o povo egípcio. E por isso eles vão se fortalecer bastante o militarismo lá dentro do Egito. E vai ser o período em que os hebreus eles vão sair do Egito, com toda aquela história de que Moisés libertou o povo hebreu, que vive em cativeiro. Então, é o período que a Bíblia descreve como Êxodo. É um período também de conquistas territoriais em que o povo egípcio consegue conquistar a Palestina, a Fenícia e a Síria. E nós temos um período bem diferenciado aí no Novo Império, que é quando o rei, o faraó, Amenófis IV, ele vai tentar fazer com que o povo egípcio deixe de ser politeísta e passe a ser monoteísta. Passe a ser monoteísta. Então ele pregava que deveria haver adoração somente a Atum, que era o deus Sol, o disco solar. E aí ele tenta instaurar o monoteísmo no Egito. Só que a gente tem que entender que tanto o politeísmo quanto o monoteísmo tem significados políticos e não só religiosos. Como assim, professora, significados políticos? Porque o politeísmo queria dizer que haviam vários sacerdotes para adorar vários deuses. Então, vários sacerdotes intermediavam essa relação, são várias pessoas que tinham poder nessa sociedade. Com o culto monoteísta, você destitui essa camada da população de poder. Então, era isso que o Amenófis ele queria fazer. Ele queria tirar o poder desses sacerdotes, que eram bastante significativos lá dentro do Egito, e queria fazer com que o culto monoteísta fosse instituído e com que a população passasse a adorar um só Deus e teoricamente e na prática, no caso, não é nem teoricamente, na prática, outras pessoas não tivessem tanto poder como elas tinham, que eram os sacerdotes. Acaba que os sacerdotes não aceitam, ele é assassinado, e a gente tem como sucessores do trono, no período em que ele foi assassinado, a gente tem Nefertiti e Tutankhamon, que é a múmia mais rica já encontrada na história egípcia, e intacta, né? Bom, o fato é que após o Novo Império, a gente vai ter uma decadência cultural e militar no Egito. Eles vão entrar em conflito entre eles mesmos, vão acabar sendo conquistados sucessivamente por povos
estrangeiros, como os persas primeiro, depois os macedônios, em seguida os romanos, árabes, turcos e ingleses, e só vão voltar a ser independentes no século XX da nossa época. Então, observem só que no ano 517 eles perdem a autonomia e eles só vão voltar a ser independentes no século XX. Então, os egípcios passaram por muito tempo de dominação. A economia ela era predominantemente agrícola, explorada com modo de servidão coletiva. A sociedade ela encontrava-se dividida dessa forma. Agora, atentem que a divisão ela não está bem corretinha não. Faraó e sua família era uma porção bem pequena da população. Sacerdotes, altos funcionários em que, por exemplo, os escribas faziam parte e a nobreza também era uma divisão um pouco menor. E camponeses, que eram chamados de felazes e escravos, era uma parcela bem significativa da população. Bom, a religião ela era antroposomórfica, como eu já falei, faziam cultos a diversos animais, principalmente mesclados com a figura humana, acreditavam na crença de vida após a morte. Para isso era feita a mumificação, e é importante falar que a mumificação acabou favorecendo bastante conhecimento em medicina, em anatomia, e também os egípcios eles olhavam para o céu, então eles desenvolveram também a astronomia, desenvolveram bastante a matemática, a arquitetura foi outro destaque entre o povo egípcio, e lá se desenvolveu 3 tipos de escrita: a hieroglífica, que é a mais famosa sem dúvida, a hierática e a demótica. Cada uma delas tinha uma função específica dentro da comunidade egípcia. Bom, agora a gente entra aqui em 3 povos que também são englobados na Antiguidade Oriental, que eram os fenícios, persas e hebreus, certo? Os fenícios, eles habitaram a região que corresponde hoje ao Líbano, e eles eram caracterizados pela descentralização política. Que é isso? Eles não tinham um líder só, mas as cidades-estado, elas eram poderosas independentemente, embora eles se reconhecessem com a mesma língua, com a mesma cultura, eles tinham independência entre si. Eles ficaram caracterizados por praticarem o comércio no mar Mediterrâneo através da navegação e também de praticar pirataria. Então, se vocês observarem nesse mapa, vocês vão ver que eles fundaram colônias em todo o mar Mediterrâneo, porque eram justamente entrepostos comerciais locais em que eles vendiam e ao mesmo tempo reabasteciam para continuar navegando. Então, as principais colônias que eles fundaram foram Cartago, na Tunísia, Cádiz e Málaga, na Espanha, e Palermo, na Itália. Sempre que vocês pensarem em fenícios, pensem em comércio marítimo. Quase sempre as questões de vestibular do Enem, elas caem atreladas ao comércio marítimo, mas eles tiveram como maior legado, a gente não pode esquecer, foi a criação do alfabeto, que serviu de base para o nosso alfabeto hoje. Então, o povo fenício tem esses 2 traços a serem lembrados: a criação do alfabeto e o comércio marítimo. Os persas, eles conseguiram conquistar um dos maiores impérios da antiguidade. Eles correspondem hoje à região do Irã. Eles são formados por um povo que inicialmente era conhecido como medos e que mais tarde, com a fusão de outros povos da região, passaram a ser conhecidos como persas. Conquistaram o maior império da antiguidade oriental. Eles só vão ser superados depois por Alexandre Grande ou Alexandre o Magno, que fazia parte da antiguidade clássica. Tivemos como primeiros líderes Ciro e Cambises, que foram responsáveis pelas primeiras conquistas territoriais, e com Dario I a gente tem o auge da história persa. Eles estavam divididos em províncias que eram chamadas de satrápias e criaram a primeira moeda internacional. Então, os persas eles tiveram um olhar de unificar uma cultura, unificar uma forma de governar, unificar uma forma de tratar os outros povos, e com isso eles criaram, a gente costuma dizer que eles criaram o SEDEX, porque eles criaram uma rede de comunicação muito eficiente
que conseguia conectar todo o império e que rapidamente uma notícia corria de um canto do império a outro. A decadência dos persas se deu com Xerxes, quando ele leva as guerras médicas, que foram guerras entre persas e gregos, a um nível de que desmantela o império persa e eles não conseguem resistir, acabam sucumbindo. Então aí está a imagem das conquistas de cada um desses reis persas que eu citei para vocês e da região em que eles habitaram. Então, ali em 517, eles dominam a região do Egito com Cambises, como vocês podem ver, de amarelo. E eu recomendo que quem tem dificuldade com o mapa, pegue um mapa maior e tente focalizar, tente entender onde é que estão essas regiões que a gente está falando, certo? Porque é muito ruim a pessoa falar sem se situar de onde está falando. E aí, gente, então as satrápias, que eram essas ligações. E assim, é importante dizer que o rei persa, ele tinha um controle muito grande, apesar de não ter telefone, apesar do transporte ser mais lento, tinha um controle muito grande sobre todas as áreas do império, porque eles colocavam fiscais, que deveriam ser os olhos e ouvidos do rei em todas as satrápias. E esses fiscais, eles tinham essa função de ser realmente fiscalizadores dessas regiões e passar todas as notícias e tudo mais. Existem alguns motivos para a gente ver por que os persas tiveram tanto sucesso, como por exemplo, ao contrário dos outros povos citados anteriormente, quando eles dominavam a região, eles não influíam nos costumes de quem tinha sido dominado. Eles queriam dizer, eu cobro aqui teu tributo, você vai fazer parte do meu exército, porque eles queriam um exército cada vez maior, mas eu não interfiro em quem você acredita, na sua religião, então eles não interferiam na cultura, nos costumes que o povo já tinha. A economia deles era basicamente agrícola, também utilizavam no modo de servidão coletiva. E a religião persa é uma religião bem interessante que existe ainda hoje, embora seja em pequeno número, que é o zoroastrismo ou mazdeísmo, que acreditavam em dois deuses, que era o deus do bem e o deus do mal. Hormon Mazda e Arimã, eles estavam numa luta constante e o mundo deveria ser um equilíbrio entre os dois. Se houvesse um desequilíbrio para um ou para outro, o mundo certamente não passaria bem. E o livro sagrado dos persas era a Avesta. Bom, os hebreus, gente, o povo hebreu é de crucial importância porque eles são um povo formador de muitas coisas que nós reproduzimos até hoje. Então, muitos dos nossos hábitos, muito do nosso pensamento, muitas das nossas formas de agir são provenientes do povo hebreu. Eles se desenvolveram na região onde hoje a gente tem o atual Israel ou a Palestina. Ficam conhecidos na história como agricultores e pastores do Rio Jordão, que se fixaram próximo às margens do Rio Jordão. A nossa principal fonte de estudo sobre o povo hebreu é a Bíblia, o Antigo Testamento. E a história deles, como eu já falei, está sendo contada aí na Bíblia. E a gente tem aí início com os patriarcas. Como, por exemplo, Abraão é responsável pela condução dos hebreus para Canaã. E também na ideia de que deveria se adorar o único Deus. Então, Abraão é o primeiro a conduzir o povo hebreu para a adoração de um único Deus. Seus filhos, Isaac e Jacó, célebres na história, teriam formado com seus descendentes as 12 tribos de Israel, que esse povo hebreu teria se organizado. Eles migram para o Egito, como a gente já falou, e acabam sendo escravizados no Egito. De lá do Egito, a gente vai ver sair mais um patriarca, que é Moisés, que vai ser responsável pela retirada desse povo egípcio, que está registrado lá em Êxodo, e a recondução deles a Canaã, como era o projeto inicial de Moisés. Como é o projeto de Moisés, retornando à terra em que Abraão já falava que era uma terra prometida, em que corria leite, mel e abundância. Nessa recondução a Canaã, Moisés teria recebido o decálogo, os 10 mandamentos, que chegam até nós, e vocês conhecem, todos conhecem os 10 mandamentos, que é honrar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, e por aí vai. E aí, quando eles chegam à Palestina,
a gente já tem Josué como patriarca, e depois começa um período em que eles começam a ter que defender a terra de invasores estrangeiros. Daí a liderança vai sair desse patriarca, porque é uma sociedade patriarcal, o homem é o principal elemento dessa sociedade, a mulher ela é muito estigmatizada. Só para vocês terem ideia, dentre as leis, no caso do povo hebreu, o homem hebraico não deveria tocar uma mulher em público. E aí eles passam por um período que é o período dos juízes, que esses juízes eram grandes líderes militares para combater os povos que tentavam invadir a região da Palestina em que eles se fixaram. Então, por exemplo, os filisteus foram um desses povos e os juízes foram Gideão, Sansão e Samuel. Quando eles conseguem se estabelecer na região, que acaba o risco de invasão estrangeira, eles conseguem unir as 12 tribos em torno de uma realeza. E aí a gente vai ter como rei Saul, que consegue essa unidade política, Davi, que vai conseguir a vitória definitiva sobre os filisteus e vai conquistar toda a região da Palestina, institui Jerusalém como capital. Salomão, em que esse povo chega ao auge com o comércio, com a riqueza, inclusive Salomão é responsável pela construção do templo de Javé, e é caracterizado pela grandiosidade, só que também é um rei em que passa a cobrar altos impostos e com isso recebe bastante descontentamento, até que em 926 esse povo ele vai se dividir e vão ficar 10 tribos ao norte, que vai ter como sede o reino de Israel, e 2 tribos ao sul, que vai ter como sede o reino de Judá. Essa divisão vai enfraquecer essa sociedade e vai facilitar com que outros povos acabem dominando-os. E aí, após isso, a gente vai ter a conquista deles sucessivamente pelos assírios, o reino de Israel, e os babilônios, o reino de Judá. Esse povo vai ser aprisionado na Babilônia, que fica conhecido na história como cativeiro da Babilônia, inclusive atribui-se a esse período a escrita do Antigo Testamento. Em 539 a.C., eles são libertados pelos persas. Os persas chegam, dominam a região da Babilônia e libertam os hebreus, que retornam à Palestina. E no ano 70 d.C., eles são novamente expulsos da Palestina pelos romanos, que fica conhecido como diáspora, quando o povo hebreu se espalha pelo mundo. Gente, é importante a gente frisar algumas coisas. O maior legado cultural do povo hebreu é o monoteísmo, que vai se tornar a base das 3 maiores religiões que a gente conhece hoje, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Como assim? Vocês viram que Abraão ele conduz o pensamento do povo hebreu para que deixe de adorar vários deuses, como antes era, e passe a adorar um Deus só. Depois disso, a gente vai ter a figura carismática de Jesus Cristo, que vai trazer uma noção de civilidade, de amor ao próximo, que não era muito comum ao povo hebreu. Inclusive, ele foi bastante questionado, porque o povo hebreu acreditava que o Messias, que o rei dos hebreus, viria recheado de pompa, rodeado de pompa, de riquezas, e Jesus nasceu na Galileia, uma província muito pobre, e acaba não tendo essa figura, essa imagem que o povo hebreu esperava dele. E sendo assim, o povo hebreu vai se dividir. Aqueles que crucificaram Cristo foram o povo hebreu. Cristo era hebreu. E aí os que seguiram Cristo se tornam cristãos, é o cristianismo. E os que não seguiram Cristo, que julgaram Cristo, se tornam judeus, é o judaísmo. E aí os judeus, eles não aceitam Cristo como Messias e passam a ser bastante perseguidos. Tanto é que eles foram expulsos da Palestina e se espalharam pelo mundo. E a perseguição se iniciou daí e teve seu ponto máximo na Segunda Guerra Mundial. Mas eles foram bastante perseguidos. E o islamismo se aproveita da ideia de monoteísmo e do anjo Gabriel, de Maria, e vai retomar, a partir daí, vai criar uma nova religião. Então, gente, por hoje é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, e a Antiguidade Oriental ela finda aqui.